e som. Basta olhar ao meu redor, as batalhas que já tive, Ele estava lá, pronto a me ajudar. Nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansará nos braços do Senhor Jesus. Se Ele ao meu lado está, não haverá o que temer. Quando fraco eu estou e com fé muito vacilante quero desistir, sem ter onde ir. Mas por mim Deus tem amor e com forte mão me guia outra vez ao lar pra recomeçar. Os meus olhos se abrirão e contemplarão o preço pago ali na cruz. Pelo bom Jesus, nada vai me abalar, pois abrigo bem seguro eu vou encontrar. O meu coração descansa
diferença por onde caminhar. Através do nosso exemplo, muitos verão a luz. E assim. Jesus caminhou até mim, com a minha coroa nas mãos, e Ele mesmo me coroou. Então, meus queridos irmãos, uma boa noite a vocês que aqui se encontram na igreja. Que a graça de Jesus esteja conosco. Amém? Fiquemos em pé. Vamos iniciar o culto dessa noite para louvor e a glória do nosso Deus e Criador. Fiquemos no espírito de reverência. Vocês podem permanecer em pé e eu irei fazer uma oração aqui em silêncio. No nome de Jesus, nosso querido Salvador e amigo e companheiro, vamos começar esse culto e vamos cantar o hino de número 357 para agradecer a Deus pela vida, pela existência e pela salvação. 357 é o hino que será projetado para todos nós. Som. E. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, sim, traz paz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Amém. Então nós vamos ler um texto da palavra de Deus para a base da nossa oração desta noite. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. E assim está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, baseado nesse texto da palavra de Deus, aqueles que puderem, convidamos a ajoelhar. Os que não puderem, podem permanecer em pé.
para convidarmos também ao irmão Renato, que dirija para nós aqui uma palavra de oração, de forma pública, e nós o acompanharemos em pensamento. Senhor Jesus, nosso Deus, amado Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir ao Senhor que esteja conosco nesse dia, no findar do primeiro dia da semana, a qual precisamos, Pai, de um reforço, de uma palavra de incentivo para que possamos enfrentar o dia por vir, a semana que se inicia, para que possamos animar nossos corações, Pai. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar. Guia também, Pai. Prepara os corações para a palavra que está por vir, que nós cremos que vem de Deus, Pai. Amém. E que o pastor seja usado pelo Teu Santo Espírito para nos trazer essa mensagem de paz, ânimo e de alegria, Pai. Amém, Senhor. Possamos sair daqui esperançosos e crendo, tendo mais forças para prosseguir. Amém. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vocês podem, então, sentarem-se em seus lugares adequadamente. Eu quero saudar a todos também com a paz do nosso Senhor Jesus, que vem do trono do céu. E ao saudar a vocês com a paz de Jesus, os irmãos que aqui se encontram presentes, os nossos queridos irmãos internautas que nos acompanham e nos ouvem, quero também, antes de ouvirmos um hino especial, ler um texto aqui ainda, onde o texto de Apocalipse 21, Apocalipse é o livro da esperança, e nesse versículo 1 do capítulo 21, eu diria que é uma grande esperança esse versículo, diz assim: então viram um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Pense muito bem no mundo em que nós vivemos, né? Tem vários problemas, o nosso planeta está com sérias dificuldades em todos os setores, e imagine que Deus traz para nós uma esperança de um planeta melhor, de um mundo melhor, numa vida melhor. Então isso para nós serve como alento, como realmente desejo de que esse dia chegue o mais breve possível. Imagine o que é morar num mundo onde, como se o tempo não passasse, e como se não existisse realmente nada de mal, porque esse novo céu, essa nova terra que a Bíblia nos promete, realmente poderemos chamar de vida, vida em plenitude, que Deus quer conceder a cada um de nós. Por isso é que eu desejo a todos vocês que Cristo continue transmitindo aos nossos corações essa esperança desse mundo melhor. Amém? Que Deus realmente abençoe os amigos internautas e os irmãos que nos ouvem. Eu quero convidar agora o irmão Francisco. Irmão Francisco aqui que também nos visita, né, irmão Francisco? Irmão Francisco é de onde? Curitiba. Então, o irmão Francisco hoje está aqui para louvar a Deus e queremos convidá-lo para que ele exalte o nome de Deus. Pode pegar um microfone aí, o irmão vai cantar um louvor e nós iremos Boa noite ouvir. aos irmãos. Boa noite. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Eu já vim algumas vezes aqui, mas nunca tive a oportunidade de vir à igreja. Eu sou muito amigo do Denilson, já vim aqui algumas vezes, só de passagem, fico um dia com ele e continuo que minha família mora no Pará. E a gente está morando em Curitiba, mas hoje eu cheguei agora às 7h30 e os meninos disseram que vinham para cá, então vou aproveitar a oportunidade e vou lá na igreja. Então, que Deus nos abençoe, eu irei louvar e agradecer Ele, agradecer a Deus pela viagem que eu fiz, cheguei em paz com o louvor. Levaram de Sião e os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre
no bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, por que deixar de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Do inimigo te libertará. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Francisco. Deus o abençoe e que Deus seja louvado também com esse hino. Queremos também dizer aos nossos, mais uma vez, nossos amigos internautas, que compartilhe o culto dessa noite com alguma pessoa que você goste, algum amigo, algum colega, algum familiar, e acredito que nós iremos, pela graça de Deus, juntos, aprender um pouco mais sobre salvação e felicidade. Pare um pouco e pense, irmãos, se nós pudéssemos resumir a vida nossa, tanto aqui na terra, em qualquer lugar, se nós pudéssemos resumir as únicas coisas realmente que mais importam para o ser humano, será que erraríamos se falássemos em salvação e felicidade? Pense um pouco e avalie. Salvação. Hoje eu estive no velório, né? E transmitimos algumas palavras de esperança para os entes queridos que ficaram vivos, para o ente querido que faleceu. Mas imagine você, todos nós queremos salvação. Todo ser humano. E também todo ser humano quer felicidade. Então, se nós realmente resumíssemos a vida aqui na Terra, ou em qualquer outro lugar do universo, poderíamos resumir com essas duas palavras: salvação e felicidade. É tudo que nós precisamos e é tudo que nós realmente deveríamos mais buscar. Bom, então a humanidade, ela tem constantemente, desde que ela existe, buscado a felicidade. E a felicidade é algo assim, diríamos, contrastante, né? Às vezes, quanto mais a gente procura, mais ela se esconde da gente, mais ela foge da gente. E, infelizmente, a história da humanidade, quando a gente pega para avaliar, para estudar, de todas as civilizações, é um insucesso constante em não encontrar felicidade. Nós, seres humanos, vivemos assim. Toda a raça humana vive por eras, infelizmente, né? Em fracassos em encontrar a felicidade e, às vezes, a ter a salvação.
Por que será, né? Por que será? E ao mesmo tempo, quanto mais a gente tenta procurar a felicidade, parece que mais a gente descobre que ela está escondida e não é fácil encontrá-la. Mas não podemos por isso desanimar. Agora, por que será que o ser humano quer tanto ser feliz? Existe dentro de nós, irmãos, todas as ciências dizem isso, né? Ciências humanas, diz que existe dentro do ser humano, da raça humana, uma insatisfação consigo mesmo e com as coisas que ele vê e vivencia. Existe dentro de cada um de nós um certo descontentamento, ou seja, uma sensação, sabe, de necessidade. Às vezes não sabemos do quê, uma carência da qual nós não podemos, às vezes, nem determinar qual é. Existe dentro de nós uma certa ansiedade por algo, por alguma coisa. Existe dentro de nós uma intranquilidade. E paramos para pensar, como pode isso, né? Como pode isso? Se você imaginar quem colocou essa intranquilidade dentro de nós, quem colocou essa ansiedade em busca da felicidade, pode acreditar, foi o próprio Deus. Salomão diz isso, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 6, ele diz que o homem, Deus colocou dentro do homem o desejo pela eternidade, que nada mais é do que o desejo pela felicidade. Bom, mas infelizmente nós temos visto, como falamos, né, o homem continua buscando esse vazio, no seu vazio, né, continua buscando algo para preenchê-lo. O problema é que nós, já aconteceu comigo, acredito que já deve ter acontecido com vocês, temos tentado procurar essa sensação de felicidade em alguns lugares que não é a solução, não preenche. Exemplos, nós poderíamos dar exemplos. Nós, seres humanos, buscamos a felicidade, por exemplo, no prestígio. O prestígio é bom? Até certo ponto é bom ser prestigiado, mas não podemos procurar a felicidade no prestígio. Sabe por quê? Muitas pessoas que são prestigiadas no mundo, infelizmente, muitas delas vivem num poço de infelicidade. Atores, atrizes, políticos. Então, nós podemos ter a certeza que no prestígio não está a felicidade. Riquezas também. A riqueza não encontra a felicidade. Falamos de Salomão, o homem mais rico do mundo e que chegou a ser o homem mais infeliz do mundo. Ele mesmo fala no livro de Eclesiastes. Honrarias. Será que as honrarias encontramos a felicidade em ser honrado? Também não. Podemos encontrar uma sensação de bem-estar temporário, mas não a felicidade plena em si. Nos bens também não. Nas realizações profissionais também não. Não está a felicidade. E até, acredite, por incrível que pareça, a felicidade também não está na religião. Pode parecer contraditório, né? Mas na religiosidade não encontramos a felicidade também. Infelizmente. Esses meios já produziram uma lista interminável de desiludidos e insatisfeitos. Bom, se a felicidade não está no prestígio, nos bens, na riqueza, na fama, no sucesso, que dizer então das drogas, do alcoolismo e das orgias? Aí é que não está mesmo a felicidade. Pelo contrário, a sede aumenta pela felicidade quando experimentamos beber um gole disso. Bom, irmãos, preste bem atenção para vocês verem. Exprimindo essa realidade que a sociedade, que o mundo, que todo ser humano vive, todos os continentes do planeta Terra, em busca da felicidade, queremos ser felizes e também queremos ter uma consciência tranquila ao ponto de sentir a satisfação da salvação. Olha o que escreveu esse poeta brasileiro Vicente de Carvalho. Ele diz assim: felicidade existe sim, mas não a alcançamos. Por quê? Está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde estamos. Já perceberam? Quando somos jovens, ainda jovens, bem jovens mesmo, não temos trabalho, né? Vivemos na casa dos nossos pais. Aí criamos realizações profissionais. E aí dizemos assim: olha, quando eu tiver formada, profissão, trabalhando, aí sim eu vou ser feliz. E como diz o poeta, aí você se forma, trabalha, aí você descobre que a felicidade que você pensava que iria ter, não foi tanto como a que você tem. E assim vamos colocando, como diz o poeta aqui, a felicidade num carro novo. E depois de 6 meses, acaba-se a alegria do carro novo.
na casa própria. Depois de 1, 2 anos, não tem mais aquele prazer, aquela satisfação de entrar na casa própria. Percebe? Então a felicidade, realmente, esse é o problema dela. Nós colocamos ela em algum local e quando chegamos lá, aí colocamos ela em outro local. E quando chegamos lá, colocamos ela em outro local e assim passamos a vida sucessivamente procurando a felicidade. E ela parece que passa fugindo da gente. Mas preste bem atenção, isso aqui diz um poeta, um homem sensível, né? Que consegue absorver coisas que talvez nós, que não somos poetas, né, não conseguimos absorver. Mas agora eu quero levar vocês para um outro personagem, o famoso italiano, né, Carlo Di Benedetti, presidente mundial da Olivetti, essa empresa famosa Olivetti aí. Olha só o que esse homem diz sobre a felicidade. Pense bem, esse homem tem tudo o que ele quer no estalar de dedos. Não há obstáculo para ele querer as coisas, como temos para nós. Olha o que o repórter perguntou para ele. Há algum sonho que o senhor ainda não realizou, Carlo Di Benedetti? O repórter perguntou para ele se tinha algum sonho. Ele respondeu, sim, ser feliz. Como que pode, né? Ser feliz. Um homem realizado, certamente em todas as áreas da vida, não apenas na financeira, mas ele respondeu para o repórter, tem um sonho para mim realizar, ser feliz, que ainda não realizei. Você imagina que pessoas que têm bens, né, têm uma vida elevada, realizou todos os sonhos da vida, mas nem sempre é assim, né? Meus irmãos, então pare e pense, mas o que impede então encontrarmos a felicidade? O que atrapalha alcançarmos a felicidade e sermos plenamente felizes? O que será? Por incrível que pareça, não são os problemas, sabe? Não são os problemas. Os nossos problemas não são a causa principal de nós não sermos plenamente felizes, plenamente, realmente realizados. Não são as dificuldades também, porque poderíamos listar aqui para vocês algumas pessoas que passaram inúmeros problemas e foram até mais felizes do que nós, que nunca passamos por esses problemas dessas pessoas. Nós estamos estudando aí exaustivamente a história de quem? Paulo. Que é um homem mais feliz do que Paulo? Se você estudar, você vai ver ele falar isso nas cartas dele. E ele não tinha nada comparado conosco, nada, a não ser um cordão de linha para tecer redes e vender. Pouca coisa Paulo tinha, né? Então, onde realmente podemos desobstruir o caminho para encontrarmos a felicidade? Bom, por incrível que pareça, talvez você vai não concordar, mas nós vamos tentar entender que o problema de não encontrarmos a felicidade e o problema de ela fugir de nós está dentro de nós. Qual o maior obstáculo para você ser feliz? O seu ego, o meu ego, o nosso ego é o grande obstáculo para ser feliz. Irmãos, quando falamos ego, é o egoísmo inato do ser humano que está dentro de nós. O nosso egoísmo, e em suas várias formas, não nos deixa ser mais feliz. Então, somos nós mesmos que impedimos a nossa felicidade. Preste bem atenção onde surgiu a infelicidade. Por incrível que pareça, dentro do céu. Um lugar de paz e felicidade plena. E em quem surgiu a infelicidade? Num sujeito que o ego dele não tinha limites. E ele já tinha tudo, mas o seu ego era maior do que até mesmo, na cabeça dele, maior até mesmo do que o universo. Então, a infelicidade começou com o ego. O ego insatisfeito gerou infelicidade e nós somos infelizes porque nascemos com esse ego dentro de nós. E só desenvolvemos à medida que crescemos, infelizmente. Então, vejam bem, se o nosso ego for menor, nossa felicidade será maior. Se o nosso ego for maior, nossa felicidade será menor. Tem um texto escrito, diz assim, a pessoa mais infeliz do universo é Lúcifer, porque é o que tem mais ego elevado. Percebe? Então, o que impede a nossa felicidade somos nós mesmos, é o nosso ego. Mas nós vamos ver que ele é algo sutil e que rouba a nossa paz e a nossa felicidade sem a gente perceber. Mas nós podemos, então, entender melhor o nosso comportamento e assim ser mais felizes, certo? Então, o nosso egoísmo é o grande obstáculo de sermos mais felizes. E se você analisar, enquanto que Lúcifer diz assim, eu quero subir, eu quero ser Deus, eu quero estar acima das estrelas de Deus. Como que Deus disse? Filipenses 2, né? Versículo 3 a 6, Deus disse, eu quero descer, eu quero baixar mais ainda, eu quero servir,
eu não quero aparecer, eu não quero destaque. Percebe o contraste? E Jesus foi o homem mais feliz também dessa terra, mesmo não tendo muita coisa, né? Então lembrem-se disso, o ego é o grande obstáculo do ser humano que precisa ser desobstruído para ser feliz, certo? Agora, meus irmãos, se eu perguntar para vocês pensarem e refletir, você é feliz? Não pense em dinheiro, não pense em comida, as comidas que você não pode comer, né? Muitas pessoas pensam que ser feliz é comer tudo que quer, né? Não pense em comida, não pense em bens, em algo palpável. Felicidade, ela não é tangível. Então, se eu perguntar para você, você é feliz? Não comece a pensar assim, não, mas... Aí você começa a refletir, eu ainda não tenho isso. Ah, então você vai achar que não é feliz. Eu não tenho aquilo, eu ainda não consegui alcançar esse alvo, esse objetivo. Então, não pense nisso. A pergunta é, você é feliz? Qual é o real sabor da vida para você? Você se sente feliz realmente? Bom, mas antes de você responder para você mesmo essa pergunta, que eu acabei de fazer aqui, primeiro você tem que responder outra pergunta. Você é governado pelo seu ego? Qual é o tamanho do seu egoísmo? Porque uma coisa é certa, todos nós temos egoísmo. E ele precisa morrer, claro, mas isso leva tempo para o egoísmo morrer. Então, para você saber se você é feliz, você tem que responder, qual o tamanho do meu egoísmo? Em qual área da vida eu sou egoísta? Eu quero fazer com vocês aqui agora um teste. 10 perguntinhas. Vocês vão marcar sim ou não. É objetivo a prova. Tá? Os irmãos, amigo internauta que estão nos acompanhando, também pode fazer esse teste conosco. E vocês vão marcar na sua casa aí, no papel, se você quiser. Ou você responde na sua cabeça. São 10 perguntinhas básicas, diretas e objetivas que diz respeito à nossa felicidade. Chama questionário da infelicidade. Por que da infelicidade? Porque dependendo da quantidade de resposta, você será mais feliz ou menos feliz, ok? A resposta só tem 2 opções, sim ou não. Então, a primeira pergunta é essa aqui, você pode responder mentalmente, se quiser, e não precisa ninguém saber sua resposta, tá bom? A primeira pergunta é essa daqui, para você, é a riqueza, seja sincero e honesto com você mesmo, para você, é a riqueza mais prazeroso do que a pobreza? Sim ou não? Pare, pense e seja sincero. É mais prazeroso ser rico ou pobre? Segunda pergunta, tem a ver com a sua felicidade, as respostas de tudo isso aqui. Para você, tem a vitória sobre os outros um sabor mais delicioso do que a derrota? Sim ou não? Desde a meninice, quando a gente disputa, né, com os coleguinhas da gente, quando a gente perde, a gente fica feliz, né? Será que fica mesmo? Tem a ver com o nosso ego, com o nosso egoísmo. Então, pense bem, vai respondendo aí. Terceira pergunta, você preocupa-se quando tem menos do que o outro? Você não pode trocar de carro, você não pode comprar aquela roupa, o outro pode. Você não pode ter a casa que o outro tem. Aí você, nessa situação, você se preocupa mais ou menos? Sim ou não? Quarta pergunta, você receia perder seus bens? E agora, você tem medo de perder o emprego? Tem medo de perder o carro? A casa? Tem medo de ficar desempregado? Sim ou não? Quinta pergunta, você sente-se incomodado, isso aqui é difícil, hein? Com a preferência ou o sucesso dos seus conhecidos? Sim ou não? Você não foi escolhido e o seu amigo, a sua amiga foi escolhida para aquela função, para aquele cargo, para representar a empresa, a igreja, você não foi promovido. Você fica incomodado porque o outro foi preferido no seu lugar? Responda na sua mente, sim ou não. Pergunta de número 6. Acontece com você, às vezes, algo que perturba a sua paz? Sim ou não? Tem algumas coisas que no dia a dia tira a sua paz? Tira a sua felicidade? Acontece? Não sei se foi o carro que bateu, não sei se foi o cachorro que mordeu, não sei se foi um desentendimento com a esposa, com o filho, se foi um probleminha no serviço, se foi na igreja também. Acontece, às vezes, alguma coisa tirar a sua paz? Sim ou não? Sétima pergunta, você se sente amargurado ou ressentido quando alguém o ofende, menospreza ou decepciona? Sim ou não? Tudo tem a ver com o nosso ego. Pergunta número 8, você costuma dar o troco
para aquilo de mal que os outros te faz? Sim ou não? E quando você faz, você fica satisfeito com a vingança? Sim ou não? Para um coração egoísta, a vingança é satisfatória, né? 9ª pergunta, estamos chegando ao fim. Você guarda mágoa ou rancor? Sim ou não? E 10ª pergunta, e última, você sente-se alegre quando acontece algum mal a alguém que o prejudicou, que o ofendeu ou que não gosta de você? Sim ou não? Bom, meus irmãos, se você disse sim para uma dessas perguntas ou mais, saiba de algo, você será mais feliz se conseguir superá-las. Depende de você, percebeu? Ser feliz depende da gente, exclusivamente da gente, com o poder de Deus, claro, para nos libertarmos disso aqui. Bom, por isso, infelizmente, né, que o nosso ego milita contra a nossa felicidade. O apóstolo Paulo, nós vamos ler o texto aqui, o apóstolo Paulo chegou a dizer, quando ele disse assim, miserável homem que sou, ele estava falando dele, do seu ego. Como eu sou ruim, como eu sou mau, eu mesmo tiro a minha paz, eu mesmo tiro a minha felicidade. Paulo chegou a declarar isso desesperadamente. Portanto, acompanhe muito bem um outro texto que eu quero trazer para vocês aqui, que ele também faz um raio-x da nossa felicidade e do nosso estado mental de felicidade. Esse texto está num livro chamado O Maior Discurso de Cristo, na página 16. A escritora diz assim, atentem às partes grifadas aí que vocês vão entender. Ó. É o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Quem tira a tua paz? Você mesmo. Não é o seu inimigo. Continua. Enquanto o eu, tá vendo? Não é outra pessoa, é você. Está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insulto. Mas, se estamos mortos, aqui é o egoísmo, e nossa vida escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças, seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. Eu concordo com os irmãos que isso não é fácil, não é simples. A gente, infelizmente, é pecador, nascemos com o eu já carregado nas costas e levamos ele ao longo da vida, nos esmagando, e quanto maior é o nosso eu, mais ele nos incomoda, mais ele tira a nossa paz, mais somos infelizes, mais nos esmaga, mas é uma luta difícil, como diz Paulo. Paulo se encontrou diante do espelho do seu egoísmo e disse, olha, eu sou um homem miserável, eu não consigo libertar de mim mesmo, do meu egoísmo e da minha vida, que tanto estou levando de maneira que não me satisfaz. Então, meus queridos irmãos, infelizmente podemos classificar esse ego, esse eu que tanto destrói nossa felicidade, tanto tira nossa paz, como uma herança maldita. Palavra dura, né? Mas é uma herança maldita mesmo. Isso aqui não foi Deus que colocou em nosso coração. Lembre-se disso. Deus, ele é anti-ego. Enquanto Lúcifer diz, eu subirei, eu colocarei meu trono acima de Deus, Jesus disse, eu descerei, eu vou para a terra, eu quero ser humano, eu quero ser servo. Então, quem colocou o ego dentro do nosso coração não foi Deus, não foi Cristo. Então, essa herança foi de quem? Vocês lembram desse célebre casal? É deles essa herança maldita. Recebemos dele, geneticamente falando. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, tanto por dentro quanto por fora. E a natureza de Adão e Eva eram governadas pela lei do amor. A Bíblia chama lei do amor. Essa lei do amor, a qual governava Adão, nela, ela manifestava e existia exclusivamente as tendências para o bem. Ou seja, irmãos, de dentro de Adão brotava o bem. De dentro de Adão brotava justiça. De dentro de Adão brotava felicidade plena, plena mesmo. A felicidade que tem no coração de Deus, tinha no coração de Adão. Ou seja, em Adão, exclusivamente, integralmente, só existia bondade, perfeição, justiça, amor e felicidade. Deus até preveniu eles, falou assim, olha, eu não quero que vocês conheçam a infelicidade, porque é um cálice amargo a infelicidade. E aí Deus, por amor, falou assim, portanto, não vão para aquela árvore, não comam daquele fruto, porque vocês vão conhecer a infelicidade. E Deus queria preservar Adão e Eva e a todos nós disso que hoje nós temos, infelicidade.
Bom, mas nós conhecemos a outra parte da história, não precisamos comentar que Adão realmente foi contra a vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês e para nós é o seguinte, que as tendências da lei do amor que Deus plantou no coração de Adão eram tendências somente para o bem. Por isso que Adão era feliz, era plenamente feliz, era 100% feliz Adão. Adão, essas tendências, para o bem, vinham do interior dele de forma natural, sem nenhum esforço. Irmãos, hoje para amar, nós fazemos um pouco de esforço. Para ser gentil, temos que fazer esforço. Pela graça de Deus, ainda temos que exercer. Adão não. Adão, para amar, ser gentil, ser educado, ser cortês, ser bondoso, ser justo, era algo natural, era como respirar para Adão, que é como para Deus. Deus, para exercer o amor e a bondade, é a mesma coisa do pulmão inflar, é como respirar, porque de Deus brota isso aqui, a lei do amor. De Adão brotava a lei do amor. Então Adão exercia de forma tão natural a bondade, de forma tão natural ele era feliz, que ele nem percebia o outro lado da situação e da história. Ele não precisava fazer esforço. Mas, entretanto, infelizmente, depois do pecado, mudou tudo nesse casal, até o semblante. Até o semblante que antes era pueril, ficou carregado, no mesmo instante. Percebe? Um semblante de infelicidade, um semblante de consciência culpada, um semblante de falta de paz interior, um semblante de um coração carregado do ego, infelizmente, do inimigo. E aí, nasceu outra lei no coração de Adão, a lei do egoísmo. Quando Deus perguntou para ele foi egoísta, foi a mulher. Quando Deus perguntou para a mulher foi egoísta, foi a serpente. Percebe? Então, a lei do amor desapareceu instantaneamente do coração de Adão e surgiu a lei do egoísmo. E a lei do egoísmo, como a lei do amor, ela leva apenas o homem a praticar tendências para o bem, o que a lei do egoísmo nos faz? Isso aqui, tendências para o mal. Por isso que talvez você ficou preocupado com aquele questionário da infelicidade e você talvez sentiu-se incomodado com a sua consciência, que talvez, na melhor das hipóteses, se você for aí um homem que tem muita comunhão com Deus, uma mulher que tem muita comunhão com Deus, respondeu apenas um sim àquele questionário. O que é raro. O que é raríssimo. Por quê? Porque dentro de você existe a lei do egoísmo, que te leva, sem você pedir e querer, a praticar apenas o mal, a ter tendências para o mal. Te leva como um escravo. E Paulo já falou, desesperadamente Paulo clamou. Então, essa natureza, irmãos, da lei do amor desapareceu e a natureza da lei do egoísmo passou a existir e a viver dentro de nós, infelizmente, levando-nos a praticar as tendências para o mal. Por essa razão, já ao nascer, já nascemos egoístas. Um bebê com 1 ano de vida, com 1 dia de vida, ele está lá chorando, esperneando, porque ele quer a atenção para si. Seja através do leite materno, seja através da presença da mãe. Porque alguns bebês são tão inteligentes que se a mãe sai um pouco do berço, deixa ele só, mesmo de barriga cheia, grita, que é a presença da mãe, só para ele. Ele não está preocupado, mesmo de forma inconsciente. Se a mãe está cansada, se a mãe está precisando ir ao banheiro, se a mãe precisa também se alimentar, ele não quer saber disso, ele quer saber que ele tem que ser satisfeito. Porque a lei do egoísmo está dentro dele, de forma inconsciente. E a questão é, quando ele vai crescendo, aí ela toma proporções maiores. A lei do egoísmo, cada vez maiores, infelizmente. E a lei do egoísmo, irmãos, é também conhecida como lei da infelicidade. Do querer para si, do querer ser o centro. Então é a lei da infelicidade. E nós só seremos felizes quando o egoísmo morrer. Essa é a verdade. Enquanto o ego estiver vivo, não seremos felizes. Não como queríamos e não como precisamos ser. Lembra que Paulo falou? Paulo chegou à compreensão disso aqui, ele disse assim, já não vivo mais eu. Não significa que ele perdeu a identidade dele. Cada um de nós teremos a nossa identidade própria. Será preservada durante toda a eternidade. Esse lado do eu, da sua identidade pessoal. Mas quando Paulo disse que já não sou eu que vivo, não era o egoísmo que governava mais a sua vida. Paulo não se importava com mais nada na sua vida. Absolutamente nada. Portanto, meus irmãos, o eu precisa morrer, somente assim iremos parar de fazer o mal. Nascemos com a máquina de pecar dentro de nós, e é uma fábrica que trabalha 24 horas por dia, essa máquina, cometendo pecado, preparando-nos para pecar mais e mais, e a nossa natureza pecaminosa nos leva como, infelizmente, escravos, pois ela é predominantemente má. Aqui tem um texto na Bíblia Sagrada, na carta de Paulo, Romanos 3, versículo 12, que diz assim, todos... Não existe ser humano que não se enquadre nisso aqui. Todos os seres humanos se extraviaram.
e juntamente se fizeram inúteis. Então, ao nascer, já nascemos assim, inúteis para Deus. Essa é a verdade. Nascemos inúteis porque não podemos fazer o bem, não conseguimos ser felizes por nós mesmos. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o pior de tudo, sabe o que é? É que nós não sabemos lidar com o mal dentro de nós. Não sabemos lidar com ele, infelizmente. O outro texto de Romanos, eu quero agora ler na Bíblia com você, Romanos capítulo 7, versículo 15, que é justamente o que eu falei no começo, um pouco da luta de Paulo. O versículo 15, o apóstolo escreveu assim: o que eu faço, não o entendo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Amar, perdoar, incluir, doar, isso eu não faço. Mas eu quero, mas eu não faço. Mas o que eu aborreço, matar, roubar, e etc, etc, vingar-se, isso eu faço. Percebe, irmãos? A gente tem consciência do que é certo, do que é errado. E lá no íntimo, a gente não quer fazer o que é errado. Mas é uma coisa tão forte, tão intensa, que nós fazemos, mesmo assim, sem querer. Parece um câncer que nós estamos observando, ele devastar todo o nosso corpo, e nós não temos como parar esse câncer. Assim é o egoísmo dentro de nós. Assim é o egoísmo. Versículo 24, ele diz assim, aquelas palavras, né, que eu citei no começo, uma palavra de desespero. Ele diz assim: miserável homem que eu sou. Quando ele olhou para dentro de si, que ele estava se matando dia a dia, ele estava destruindo o seu caráter, destruindo a sua vida, e ele, diante dessa condição, ele sabia que só ia viver aqui os seus 70 anos e depois, sumir no vácuo da inexistência. Aí ele entrou em pânico, ele disse: ô miserável homem que eu sou, quem é que pode me libertar desse corpo da morte? Em outras palavras, quem pode tirar o egoísmo dentro de mim? Quem pode? Ele tinha consciência que ele não podia. Ele não podia. Irmãos, somos impotentes para tirar o egoísmo de dentro de nós. Em nós não há força para isso. Não há poder dentro de nós para parar de ser egoísta, parar de pecar, parar de desejarmos realmente aquilo que só nos traz o mal no fundo, no fundo. Infelizmente, nascemos com, assim, inimigos de Deus, egoístas, e apreciamos mais o prejudicial, o nocivo e o pecaminoso. Somos gerados, do ponto de vista humano, irremediavelmente falidos. Humanamente falando, sim, somos assim, gerados assim, com tendências para o mal, consequentemente, do ponto de vista humano, sem solução, perdidos. Assim, essas tendências nos levam cada dia mais para um fim, infelizmente. Bom, assim como os objetos são atraídos ao cair para o centro da Terra, por causa da força da gravidade, nós somos atraídos pelo pecado que está do nosso lado de fora, pelo pecado que está do nosso lado de dentro. É assim que nós somos levados. E por nós sermos assim impotentes, nós não podemos resistir ao pecado. E por isso que precisamos de alguma coisa fora de nós, para nos libertar e nos trazer a felicidade que tanto almejamos, que tanto queremos. Por isso que eu digo, a felicidade não é algo palpável, não é algo tangível. Ela está à nossa vista, sim, mas não é algo que se pega. No homem natural não pode existir nada que possa lhe frear suas tendências. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, Romanos 5,16. O juízo veio de uma só ofensa, no caso de Adão e Eva, que transmitiu para toda a raça humana, na verdade, para a condenação. Portanto, do ponto de vista bíblico, nascemos assim, irmãos, perdidos, condenados, porque egoístas não podem entrar no céu. E somos egoístas. E como que um egoísta entra no céu? De lá Deus tirou uma porção de egoísta, infelizmente, né? Que não quiseram se remediar. Os anjos que de lá foram expulsos era porque eram egoístas. Portanto, se ninguém fora desse planeta, porque já que aqui no planeta todos nascem geneticamente egoístas, então tem que ser alguém fora do planeta Terra, alguém que não seja, geneticamente falando, da raiz de Adão, mas sim figuradamente falando. Tem que ser alguém de fora para nos libertar. Não pode ser alguém em pleno sentido da palavra, ou seja, com as mesmas tendências que nós. Alguém de fora tem que vir para nos dar o remédio. E é aí, nesse contexto, que se faz necessário alguém vir e cortar as algemas do egoísmo dentro do seu coração. Aí se faz a necessidade de um Salvador, alguém que nos liberte plenamente da escravidão e da condenação do pecado e de nossas tendências pecaminosas. Alguém que nos ensine realmente a ser anti-egoísta por natureza. E esse alguém
é Jesus Cristo, o Salvador, que veio a esse mundo. Graças a Deus que nasceu uma pessoa que não é egoísta nessa terra. Como eu disse para vocês, no começo, enquanto um dizia, eu quero subir, eu quero aparecer, o outro dizia, eu quero descer, eu não quero ser conhecido. Jesus, irmão, se você estudar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus foi o homem mais anti-egoísta dessa terra. E ele escolheu detalhadamente tudo em sua vida. Ele escolheu nascer num lugar desconhecido, num lugar que não chamasse atenção por nada. Jesus realmente foi um homem anti-egoísta. A Bíblia nos diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe uma coisa que a gente tem que declarar? A gente tem que admitir que o egoísta, ele está nessa condição ali, perdido. E, sinceramente falando, do ponto de vista do orgulho humano, é vergonhoso dizer, eu estou perdido. E tudo isso por causa do egoísmo, que não aceita dizer. Mas se você não reconhecer que está perdido, você não pode ser salvo. Porque Jesus veio salvar quem? Só quem está perdido. Se você não se considerar perdido no íntimo, humanamente falando, Jesus não pode fazer muita coisa por você. Entende, irmão? Isso aqui é jogar nosso orgulho no pó. Sinceramente falando, que o homem é orgulhoso por natureza, o ser humano, além de egoísta. Então, isso aqui fere o nosso orgulho, fere o nosso egoísmo. E eu tenho que reconhecer que eu estou perdido. Eu não tenho capacidade dentro de mim para me libertar, para parar de ser egoísta e muito menos para me salvar. Então, eu tenho que reconhecer que eu preciso de alguém e eu estou perdido. Do contrário, não é possível Jesus salvar ninguém. Pense que esse texto não inclui apenas os bandidos, assassinos e traficantes. Esse texto inclui os melhores cidadãos da terra, as melhores pessoas religiosas do mundo que já existiu. Esse texto inclui todos nós que estamos perdidos. E o único meio de receber e alcançar a salvação é pela fé em Jesus, é crer nele como o Salvador da sua vida. Ou seja, declarando o que ele diz aqui em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado. Aí é outra forma de quebrar o nosso orgulho. Sabe qual é? É que você, para se salvar, você precisa crer em Jesus. É outra forma de quebrar o orgulho, porque nós nascemos de forma egoísta e acostumamos assim, a não receber nada de graça. Se alguém, por exemplo, acontece comigo, não sei se acontece com vocês, se alguém, por exemplo, me convida a almoçar, aí nós almoçamos, claro, mas como que nós ficamos? Devedores, não é assim? Ficamos constrangidos a convidar a pessoa também, percebe como que nós somos? Agora, preste bem atenção, Jesus disse assim, para se salvar, você não tem que me pagar nada, você não tem que me dar nada em troca, porque você está perdido, e quem está perdido tem que reconhecer e ser salvo, somente isso, percebe, irmãos? Então, Jesus é assim, quer nos levar realmente a fazer como Paulo fez, eu tenho que morrer, em todos os sentidos, tenho que morrer, senão eu não posso me salvar. Ou seja, nós precisamos crer em Cristo, manifestar fé em Cristo, e isso envolve fazer dele o nosso Salvador pessoal, o nosso único bem que podemos realmente, ainda que não tenhamos nada, mas que podemos realmente ser felizes ao lado de Jesus, e ele a pessoa de Jesus gera felicidade dentro de nós, porque Jesus é o autor da felicidade, Jesus realmente pode nos dar isso aí. Queridos irmãos, salvação é um presente, e presente se recebe, não se paga por ele, presente se aceita, presente não se recusa, bom, se bem que tem a liberdade de se recusar, mas nenhuma pessoa em sua sanidade mental vai recusar um presente, ainda que esse presente seja uma simples caneta, porque você sentiu que foi lembrado. Lembre-se disso, você foi lembrado por Jesus desde a eternidade, ele quis dar esse presente para você, e ele não espera nada em troca de você, até porque você não tem como retribuir a ele esse presente. Quando você aceita Jesus precisamente em sua vida como seu Salvador, sua felicidade é proporcional à pessoa dele que está em você. Deus te aceita como filho, Deus te recebe, Deus te coroa de alegria, de felicidade e salvação. Então, meus irmãos, não é tão simples ser salvo? É tão simples, e é tão simples ser feliz, né? Mas nós complicamos tudo. Nós complicamos a felicidade e nós caminhamos em direção diferente. E por que muitos vão ainda se perder, mesmo sendo simples ser feliz, mesmo sendo simples ser salvo? Por quê? Porque Cristo respondeu, né? Cristo respondeu, mas quem não crê está condenado. Então, a simples ação de se perder, como de se salvar, é muito simples. Para se salvar não precisa fazer nada, e para se perder também.
Para se perder, só é preciso fazer o quê? Não crer. Não crer. Então, tanto ser salvo, haverá um galardão? Sim. Como se perder, haverá um galardão? Sim. Mas o galardão em si não é o motivo, a ação primária, nem da salvação e nem da perdição. Então as pessoas não vão se perder porque estão matando, cometendo assassinatos, adultérios e etc. E vários crimes aí. Não é por isso, nós temos um conceito errado das coisas. As pessoas vão se perder é porque rejeitaram o presente. Agora, a durabilidade que infelizmente essa perdição vai causar para ele, vai ser proporcional aos seus crimes, sim. Mas o que o levou a se perder não foi os seus crimes, foi a rejeição do presente. E o que levou a pessoa a se salvar não foi a sua bondade, até porque não temos, mas foi o quê? Foi a aceitação do presente. Então pensem nisso, meus irmãos. Jesus salvou a todos, mas mesmo salvando a todos, a humanidade, essa salvação, ela se encontra disposta ainda a quem quer e a quem não quer. Então, realmente, o plano da salvação que Deus elaborou é muito perfeito, é muito bonito e, acima de tudo, ele respeita a posição e a decisão do ser humano. Assim nós dizemos que somos salvos pela fé ou condenados pela incredulidade. O homem é salvo pela fé e ele é condenado pela incredulidade. Ele não é salvo pelas suas ações e também não é condenado pelas suas ações. Tudo depende de fé ou descrença. Percebem? Jesus nunca vai nos forçar, nem nos obrigar. Sempre vai estar ao nosso lado, orientando-nos, incentivando. Meus queridos irmãos, salvação é assim, é um dom de Deus, e dom se recebe, porque dom é oferecido, dom pode ser rejeitado também. Crendo e aceitando no dom divino, na pessoa de Jesus, seremos cada vez mais felizes, e cada vez mais salvos, e cada vez realmente sentiremos a presença de Deus dentro de nós. Não crendo em Cristo e ignorando a Jesus como Salvador, mais egoístas seremos, e queremos preencher o vazio com mais coisas, com mais alvos a ser atingido. E sempre teremos uma lista infinita. Quem não tem Cristo como Salvador, terá uma lista infinita de coisas para tentar ser feliz. E essa lista é infinita. Nunca terá fim essa lista. Você terá tudo, mas você quererá mais, e mais, e mais. Portanto, lembre-se disso. Felicidade não se encontra nas coisas, encontra-se numa pessoa. Felicidade se encontra na pessoa de Jesus. Não fique faminto, procurando a felicidade onde ela não está, pois ele sempre estará, sempre na pessoa de Jesus. Portanto, quero chegar ao fim da nossa mensagem de hoje. Salvação e felicidade, estamos falando disso, né? Salvação e felicidade, é tudo que queremos. O resto é lucro. O resto é lucro. Sabe, irmãos? Pare para pensar. E se você pudesse ter apenas duas coisas nessa vida, e Deus dissesse para você, olha, eu vou te dar apenas duas coisas, salvação e felicidade, está bom assim para você? Fica satisfeito? Bom, se você está salvo, já vai gerar felicidade. Se você é feliz, então você não precisa de mais nada para preencher. O que vem é lucro. Se você tem isso ou não tem, isso não vai interferir na sua felicidade. A ausência de algo ou a presença de algo. E é por isso que você precisa individualmente crer em Jesus como seu Salvador. Individualmente você precisa aceitá-lo. Individualmente você precisa dele. Exclusivamente você precisa dele. E o crer em Jesus está subordinado à sua vontade. Você tem que realmente crer. Lembre-se disso, crer, apesar de indiretamente falando, você vai usar a mente para crer, mas crer não está ligado à razão. Obedecer está ligado à razão, mas crer não. Crer está ligado à vontade. Se você tem vontade de crer em Jesus, se você quer crer em Jesus, você pode crer. A vontade sua é soberana. A vontade sua é um líder inato em você. Você é senhor de si, até certo ponto. A sua vontade, ela pode te guiar. Claro, direcionado por Deus, mas ela pode te guiar. Se você é um homem, é uma mulher que não quer, sua razão ou seu entendimento e a sua consciência não pode fazer nada mais. Porque quando não queremos, nossa consciência vai dizer não, nossa razão vai dizer não, e ninguém pode mudar isso em nós. Então, lembre disso. Grave essa frase. Quem tem vontade, cria condições. Quem não tem, cria desculpas. Quem tem vontade, cria condições. Não importa o problema que você tem. Mas se você tem vontade, você cria condições para se salvar. Mas se você não tem vontade, você cria o quê? Desculpa. Ah, não dá. Não dá para aceitar Jesus porque eu ainda preciso fazer isso. Ainda preciso daquilo. Não dá para negar o meu eu porque eu ainda gosto disso, gosto daquilo. Então, você não tem vontade. Aí você vai criar desculpas. Infelizmente, você vai viver em base de desculpa. Mas eu quero
novamente fazer a pergunta reflexiva. Você tem vontade de se salvar? Irmãos, quem não tem vontade de se salvar? Quem não tem, né? Quem não quer uma vida melhor? Uma vida plena, uma vida eterna, uma vida longe de toda dor, todo sofrimento, uma vida que nunca mais se acaba, uma vida realmente feliz. Quem não quer? Queridos irmãos, então, precisamos crer piamente, precisamos ter Jesus dentro de nós, precisamos de Jesus para gerar essa felicidade e o sentimento de salvação. Crer em Jesus e exercer fé nele, como se você apenas existisse você na terra e ninguém mais, só você e Jesus. A raça humana, ultimamente fala-se muito em redução populacional, né? A gente tem ouvido tanto vídeo de todo tipo aí, né? A gente fica até preocupado, assustado e descrente desses vídeos, né? Mas imagine que a população do planeta fosse reduzida a uma pessoa, a você. Você ainda precisaria ter fé em Jesus, mesmo sozinho, e lutaria contra o seu egoísmo. Mesmo sozinho você ainda seria egoísta. E por isso que você precisa realmente, desesperadamente de Jesus. Pois, meus queridos irmãos, na verdade, só existe esse meio para se salvar e para ser feliz. Não existe outro método para ser feliz e nem para se salvar. Quero finalizar com a história para vocês desta mulher. Lembra da frase, viu? Gravem essa frase. Quem tem vontade, cria condições. Você tem vontade de salvar, cria as condições. Mas quem não tem vontade, vai passar a vida toda criando desculpa. Então procure ter vontade de se salvar. Peça a Deus. Se você não tem nem vontade de salvar, peça a Deus que Ele te dá a vontade. Mas essa mulher aqui, eu quero finalizar com a história dessa mulher. Talvez vocês estão vendo ela assim, com um óculosinho pequeno, feinho, quadradinho, uma senhora de roupa antiga, né? Ela dos anos de 1820. Essa mulher chama-se Fanny Crosby. Ela nasceu no dia 24 de março de 1820, mais de 180 anos atrás, né? Na cidade de Nova York. Olha a história dessa mulher, para vocês verem como essa mulher tinha tudo para ser infeliz. 10 dias depois do seu nascimento, o pai dela faleceu. Nunca conheceu o pai. Já pensou? Em seguida, 6 semanas depois, ela ficou cega por um erro médico. Sem pai e sem visão. Nunca viu a luz do dia. Essa deficiência acompanhou Fanny Crosby para o resto da sua vida. O futuro mais esperado para essa pessoa seria um futuro de fracasso e infelicidade e depressiva. Porém, através da alegria que ela encontrou e da felicidade em Jesus, como seu Salvador, Fanny Crosby tornou-se a pessoa mais feliz da sua família. Continua dizendo a história dela. Sua felicidade ao ter Jesus como Salvador era tanto que ela nunca foi vista com o semblante descaído, murmurando da sua miséria. A alegria e a comunhão de Fanny Crosby era tão intensa que ela foi capaz de compor 9.000 hinos. Irmão, você sabe o que é isso? 9.000 hinos. 9.000 hinos. Pede para mim compor um hino. Acho que vou passar a vida toda e não vou conseguir compor. Essa mulher compôs 9.000 hinos. Onde encontrou tanta inspiração para compor 9.000 hinos. O que a tornou essa mulher a maior compositora de hinos e poemas da história cristã de todos os tempos. Já pensou? A maior compositora de todos os tempos, de hinos e poesias. E diz mais, certa vez, sua mãe, olhando para ela, pensando que ela estava triste, olhou para ela e achando que ela não era tão feliz por não ter pai e por não ter a visão, por nunca ter conhecido um pai na vida. Então, por ser cega, a mãe disse para ela, Fanny, você talvez não é tão feliz como deveria, né, Fanny? E ela disse para ela, mãe, na verdade, mãe, eu tenho uma grande vantagem, mãe. A senhora que não sabe, eu nunca falei isso para a senhora. Ela diz aqui na biografia, eu tenho uma grande vantagem em ser cega. E vou até dizer para a senhora, mãe, além de vantagem, eu ainda sinto até feliz por ser cega. A mãe dela, assustada, disse, mas como assim, minha filha? Como assim? Mãe, eu vejo uma grande vantagem em ser cega. Sabe qual é, mãe? Pois quando o meu Salvador vier me resgatar, o primeiro rosto que eu verei na vida vai ser o rosto de Jesus. Será que ela era feliz? E era grata por ser cega. E ela diz assim, finaliza, ela diz assim, isso, mãe, para mim será o motivo da minha salvação e da minha felicidade.
Irmãos, pense bem, é até tocante saber, né, que uma mulher nessas condições aí era mais feliz do que a gente. Já pensou? Porque felicidade está nas nossas mãos. A proporção da nossa felicidade, quem faz, somos nós mesmos. E a proporção da nossa infelicidade, quem faz, nós também. Percebe? Então, meus irmãos, lembrem-se disso. Você pode ser mais feliz do que já é. Você pode ser mais salvo do que já é. Basta realmente ter vontade. Lembre-se disso. Quem tem vontade, cria condições. Não importa se você mora debaixo da ponte, se é um mendigo. Não importa se você não tem carro para vir à igreja, para ir ao trabalho, se você anda de ônibus lotado. Não importa se você não tem as roupas que gostaria de ter. Não importa se você não come o que gostaria de comer. Não importa se você ganha menos de um salário mínimo. Nada disso importa e nada disso pesa na sua felicidade. Sabe por quê? Porque na verdade isso nada vai pesar. Um dia, quando estivermos dentro do caixão, nada disso vai pesar. Não vai falar quem você foi, o que você fez, ou o que você deixou de fazer, quanto você ganhou, o que você comeu. Você vai ser conhecido como finado. Finado fulano. Todos seremos finados. Mas poderemos, muito em breve, mais do que a gente imagina, ser príncipes e princesas no reino eterno de Cristo, vivendo para sempre e gozando a eterna felicidade ininterrupta com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe para isso. Amém? Que Deus nos ajude a encontrar mais e mais a felicidade em Jesus. Vamos finalizar então com o último hino nesta noite, 369. Eu passo daqui, o irmão Jorge está pedindo para passar daqui. Vamos cantar alegres, irmãos, e felizes. Pode trocar. 239, vamos lá. Vamos cantar o hino de número 239 e à medida que cantarmos as estrofes desse hino, quem desejar doar a Deus uma oferta de gratidão, fica à vontade. Convidamos o diácono então para recolher uma oferta, aqueles que desejarem fazê-lo. Esse hino é muito bonito. Se passa mais doce puder desfrutar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar provações, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve
Amém. Então nós dedicamos a Deus aqui essas ofertas, que o Senhor abençoe cada doador. Amém? Amém. Então vamos ajoelhar aqueles que puderem para a última oração nessa noite. Agradecemos a Deus. Santo Deus e querido Pai que estás nos céus, louvamos o teu santo nome e magnífico para sempre, Senhor. Queremos te agradecer, bondoso Pai, porque o Senhor proveu para nós o único meio de sermos felizes e salvos, que é a pessoa do teu Filho Jesus. Ó Senhor, ajude-nos a reconhecer que precisamos tirar de nosso coração e do centro de nossa vida o egoísmo que há em nós, Senhor. O egoísmo que, infelizmente, nascemos com ele e tem se desenvolvido dentro de nós ao longo dos anos. Mas, querido Pai, dê-nos a graça de Cristo para seguirmos o bom exemplo de Jesus e termos uma vida anti-egoísta, Senhor. Ajude-nos a libertarmos do nosso próprio eu, como o Senhor ajudou o apóstolo Paulo, e ajude-nos, Senhor, a sermos realmente pessoas, pela graça de Cristo, que venha viver cada vez mais, tendo um encontro pessoal com Ele e fazendo dele, de Cristo, Senhor, o motivo e a causa principal da nossa felicidade. Abençoe cada um que nessa noite esteve aqui de forma presencial, que o teu Santo Espírito possa levá-los a cada um de nós, aos nossos lares, no nosso coração, com a necessidade e a certeza de que Jesus irá nos salvar. Também abençoe os internautas que dos seus lares acompanharam este culto, que o Senhor abençoe a vida de cada um e a família deles, que eles também possam ser mais e mais felizes e salvos pelo poder de Jesus. Pedimos e te agradecemos essas bênçãos, no nome glorioso de Jesus. Amém. Bom, ficamos em pé? Então, assim, no nome do Senhor Jesus, nós concluímos esse culto nessa noite e agradecemos a Deus por tudo. Amém? Uma boa noite a todos, os irmãos que aqui estaram. Que Deus acompanhe vocês para os lares. Obrigado pela presença, especialmente das nossas amigas aqui, que estão conosco. Que Deus abençoe todos. E até amanhã, né, irmão Hebe, nas nossas programações, a partir das 13 horas, se Deus quiser. Boa noite, os irmãos internautas. Fiquem com Deus. Até mais. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Fonte de água viva, flui em meu viver. Tu és fiel consolador, vem tomar meu ser. Espírito de Deus, esteja hoje aqui,
Enche-me com teu poder, faz morada em mim, Espírito de Deus, esteja hoje aqui.